Então, agora, oficialmente, boa noite. A aula já está sendo gravada. Como a outra aula, eu vou disponibilizar para vocês também lá no AVA, ok? Então, assim que o YouTube processar o vídeo, eu disponibilizo ela lá para vocês. Antes da gente iniciar o assunto efetivamente da aula de hoje, queria lembrar vocês de algumas coisas. Primeiro, gente, se possível, acessem a sala via e-mail institucional. Como ela está criada pelo um domínio institucional meu, né? Se você acessa usando e-mail institucional, você não precisa aguardar que eu te autorize, a entrada é automática, tá? Segundo, espero que vocês já estejam aí se informando, se estudando para o nosso painel de... Se estudando é complicado, né? Estudando para o nosso painel de discussões a respeito do efeito da Covid na educação, beleza? Lembre que daqui 2 semanas, né? Sem ser semana que vem na outra, a gente tem já o painel de discussão, tá? Então estejam preparados para o painel de discussão. E eu percebi que eu me confundi na aula passada, que eu falei com vocês os grupos, mas na verdade os grupos que nós já formamos foram de projetos integradores, né? Então eu vou abrir uma planilha no Google Sheets também, vou disponibilizar o link para vocês do mesmo jeito lá no AVA, para vocês formarem os grupos de saúde na escola, tá? Que tem pessoas diferentes em saúde na escola e na comunidade e projetos integradores, beleza? No mais, gente, antes de começar a aula hoje, queria só fazer uma reflexão rapidinho. Eu acho que é um tema muito importante para todas e todos. Hoje a gente, não sei se celebra ou comemora ao melhor, são os melhores verbos, né? Mas a gente tem o Dia Internacional da Visibilidade LGBTQIA+, e acho que é muito importante que a gente reflita sobre isso, que todos nós reflitamos sobre isso. Mesmo que você não seja uma pessoa LGBT+, mesmo que você, entre aspas, não concorde com o que as pessoas LGBTIA+, fazem, eu acho que é necessário que a gente reflita, porque nós teremos alunos LGBTQIA+, nas nossas salas de aula. E, em geral, o professor de biologia é uma ponte. Ele provavelmente vai ser procurado em algum momento, ou vai ser provavelmente a pessoa que mais vai estar ligada a esse tipo de percepção. Tá? A gente sabe hoje que, por exemplo, situações como a transexualidade são uma causa alta de evasão escolar, né? As pessoas trans acabam saindo da escola muito cedo, porque ou não são aceitas nas suas próprias casas, e aí tem que conseguir sustento de alguma forma, ou porque sofrem bullying, né, extremamente pesado na escola. Então, acho que é nossa função refletir sobre isso, pensar sobre isso, porque nós temos um dever enquanto educadores, né? E nesse ponto, nós precisamos saber muito bem onde chega a nossa liberdade de crença, de culto, o direito, né? Nosso e o direito das outras pessoas de irem, virem e serem, né? Então é muito importante que a gente esteja o tempo todo refletindo sobre isso, porque refletir sobre isso é refletir sobre saúde na escola. Existem taxas diferentes de desistência escolar, né? Como eu acabei de falar, para pessoas LGBT e pessoas não LGBT. Existem taxas diferentes de aproveitamento escolar para pessoas LGBT e pessoas não LGBT. Então é um assunto muito sério. Parece uma bobeira, né? Toda vez que a gente levanta essa questão, a gente fala assim, mas gente, é uma bobeira, deixa cada um fazer o que quiser da própria vida, mas não é tão simples assim. A gente tem um assunto que perpassa pela vida das pessoas em várias esferas, principalmente porque o momento escolar é um momento extremamente complexo, né? A pessoa está se descobrindo ainda enquanto ser humano, né? Não necessariamente enquanto LGBT, mas todo mundo aqui passou pela adolescência, sabe que inferno que é, né, no geral. Ou que você não sabe exatamente como se comportar. Então, que nós possamos ser esse ponto de apoio para essas pessoas, que nós possamos ser esse ponto de segurança. A gente tem que lembrar que o aprendizado ele está diretamente relacionado ao bem-estar da pessoa, né? Quanto melhor ela se sente, melhor ela aprende, melhor ela consegue desenvolver todas as habilidades, todas as competências, e todo mundo nasceu para ser 100% o que pode ser. E eu acho que é nessa posição que a gente tem que estar, né? Que a gente não limite as pessoas por aquilo que nós acreditamos para nós, para a nossa vida, para os nossos sarrafos, né, para os nossos padrões, que a gente permita que as pessoas sejam 100% o que elas são, porque só assim elas vão ser 100% o que elas podem ser, em questão de desempenho, em questão de felicidade, em questão de direitos e deveres, né? E
se vocês já refletem sobre isso, eu quero só deixar um pensamento também. Esse dia do orgulho LGBT, ele não é só sobre amor, tá, gente? Não é só sobre a gente poder amar quem a gente ama, não é só sobre a gente poder sair de mão dada, é sobre isso também. Mas é sobre dignidade, principalmente. É sobre igualdade de acesso, é sobre equidade de acesso, na verdade. A gente sabe que existem parcelas da população LGBT, como as mulheres trans pretas, que sofrem muito mais do que outras parcelas, né? Então é sobre a pessoa conseguir viver, a pessoa ter os mesmos direitos e os mesmos deveres que qualquer outro cidadão. É sobre isso. O discurso do toda forma de amor é válida, hoje pipoca no Instagram aquela música do Lulu Santos, né, consideramos justa toda forma de amor, mas não é só isso. Isso é a pontinha do iceberg, lá embaixo tem muitas outras coisas que a gente precisa fazer ainda para permitir que todo mundo viva a sua vida feliz, sem maiores problemas, né? Então, vamos a isso como um ponto de reflexão e eu espero que isso seja algo constante no nosso preparo enquanto professores. A gente, muitas vezes, prepara a nossa aula ignorando que essa população existe. A gente usa exemplos que ignoram a presença dessa população, a gente usa situações que ignoram a presença dessa população, e isso também é representatividade. Quando um professor traz um caso que envolve uma pessoa LGBT, uma discussão que envolve uma pessoa LGBT, é a pessoa perceber que ela é normal, que ela pode estar em qualquer situação, que ela também faz parte da sociedade, né? Tanto para o bem quanto para o mal, tá, gente? Isso é uma coisa que eu acho muito importante, a gente normalizar o comportamento das pessoas em todo o espectro que o ser humano pode ter, de bom ou ruim. A gente não está falando aqui que todo mundo que é LGBT é ótimo, nem que quem não é péssimo, né? Existem pessoas ótimas e péssimas em todos os tipos de pessoa do mundo, em todos os cantos do planeta. Então é mais sobre isso, o que uma pessoa é, ou com quem uma pessoa se relaciona, ou como uma pessoa se apresenta, não diz se ela é boa, se ela é ruim, a gente precisa lembrar das pessoas, tá? E eu acho essa discussão extremamente importante para a saúde, por isso que eu trouxe ela para cá hoje, porque faz parte da saúde mental, faz parte da construção de um ambiente saudável de trabalho e de troca de experiências. E queria deixar claro, né, para vocês, não sei se eu já falei isso, mas se vocês precisam conversar sobre isso, se vocês precisarem de apoio, né, eu estou sempre aberto para ouvir vocês. Eu acho que é muito importante que vocês saibam, né, vocalmente, que eu sou uma pessoa LGBT, eu tive lutas de pessoas LGBT, e eu estou aqui para mostrar que a gente pode viver igual a qualquer outra pessoa. A gente pode viver do jeito que a gente quiser, na verdade. Então, se vocês precisarem conversar, se vocês conhecerem pessoas que precisam conversar, guardar todo o sigilo, toda a descrição de quem quiser, né, que isso seja sigiloso, fiquem à vontade para me procurar, não enquanto professor, mas enquanto ser humano, tá? Quero que vocês se sintam à vontade para falar comigo, se precisarem falar disso, e a gente tentar achar aí pontos de apoio e auxílio para quem precisar, tá bom? Fiquem à vontade para passar meu e-mail aí, para quem vocês acham que quiserem conversar sobre isso, mas vamos lá, porque o tempo urge e essa Sapucaí é grande, né? Nós temos um tapetão de aulas hoje, a gente se encontra daqui a pouco em outra disciplina, né? E, na verdade, eu vou até fazer uma articulação aqui, gente, porque projetos integradores esse semestre, apesar dele ser uma disciplina que deve integrar todas as outras, eu entendo que esse semestre saúde na escola vai ser um eixo integrador mesmo, um eixo onde a gente vai ligar os outros conhecimentos. Porque eu quero que a gente trabalhe em projetos com a produção de cartilhas didáticas para diferentes níveis de ensino a respeito da Covid, incluindo informações sobre ecologia, incluindo informações sobre genética, mas basicamente eu acho que essa ideia da saúde, da promoção, vai ser o eixo estruturante dos projetos. Então a gente vai estar sempre dialogando, né, nessas disciplinas. E nós começamos nossa disciplina sábado, não deu nem tempo de vocês terem saudade de mim, né? Já estamos nos encontrando hoje de novo, começando a discutir sobre saúde. E eu acho muito interessante que sempre depois dessa primeira aula, eu acho que fica em vocês, aí eu quero ouvir, né, depois de vocês um pouquinho dessa experiência, um momento de extrema desconstrução. Porque a gente chega com uma ideia do que é saúde, e aí chega essa primeira aula toda cheia de conceitos diferentes, eu acho que de expansões, né, talvez, de uma sementinha que a gente tenha na gente a respeito do que é saúde, e eu quero saber se vocês conseguiram, nesse meio tempo, apesar de ser um tempo curto, né, pensar um pouco sobre isso,
sobre o que vocês aprenderam, se já mudou alguma coisa em vocês a respeito da forma de enxergar a saúde. Então, quem quiser compartilhar com a gente um pouquinho, fica à vontade. Pode ser pelo chat, pelo áudio. Agora a palavra está com vocês. Boa noite, professor. Eu tinha muito em mente, antes da pandemia, né? Eu sabia pouco sobre saúde mental, né? Até então, as pessoas começaram a falar mais de saúde mental durante a pandemia. Eu meio que nem falava sobre isso. Então, para mim, saúde era só, tipo, a física. Promover saúde, eu achava que era ir para a escola ou ir no posto de saúde, falar sobre a dengue, ou essas outras coisas que todo ano tem campanha. Então, assim, na minha cabeça, eu ligava a saúde a essas campanhas, a essas coisas, saúde física. E aí, a pandemia chegou e eu comecei a entender um pouco mais sobre saúde mental, né? E a importância da saúde mental. Nossa, obrigado, Valquíria. Quem mais contribui com a gente aí? Professor, as discussões, elas meio que desmistificaram assim, a ideia que eu tinha na minha cabeça de que a saúde era só ausência de doença. Muitas vezes a gente não tem uma doença, só que a gente não está bem, né? Seja mentalmente ou fisicamente. Então, desmistificou essa ideia. E só puxando um ganchinho disso que Valquíria e Caiane falaram, a gente lembra também que não estar bem socialmente pode ser um agravo à saúde, né? À medida que a gente começa a ver que, na verdade, a saúde é composta por muito mais fatores do que só o que é fisiológico ou só o que é mental, a gente começa a lembrar que tem uma estrutura social que mantém todos esses entes da saúde colados, que é a própria sociedade. Então, quando a gente começa a pensar em saúde, e quando a gente começa a discutir, né, de maneira mais intensa o que é saúde, a gente começa a ver que para estar saudável, não basta apenas, como a Valquíria falou, fazer uma campanha sobre a prevenção da dengue, ensinar as crianças como se escova o dente, ensinar as crianças como se lava as mãos, falar a importância da máscara, falar a importância do uso do preservativo, do exercício físico em amplas patologias, né? A gente precisa de uma concepção ampliada de saúde, uma concepção que permita a gente entender como aquele ser humano que está na nossa frente ali pode ser capaz de executar plenamente as suas funções individuais e sociais. Por isso até que eu acho que essa discussão do comecinho da aula cabe bastante, né, nesse aspecto todo. Eu não sei se vocês vão se lembrar, por exemplo, mas eu tinha colocado para vocês lá na aula a definição de saúde do Freud, né, que saúde seria a capacidade de trabalhar e amar. Então a gente chega num ponto que não basta apenas, como Caiane disse, eu não estar doente. Eu preciso dar um passo além disso, né? Eu preciso estar numa situação que me permita executar as minhas funções. E é muito interessante pensar sobre isso, porque à medida que a gente pensa em execução de funções, a gente necessariamente tem que pensar na construção social dessas funções. Porque, efetivamente, o que é a função de cada um nesse momento? E a gente pode até recuperar, na aula passada, a questão de quando as mulheres eram consideradas histéricas, por exemplo, porque elas não cumpriam a expectativa social do que elas deveriam fazer. Então, por exemplo, uma mulher que não quer ter filhos, ou que acha que o marido tem que dividir as tarefas em casa, isso lá antigamente, né? Vamos fingir que não acontece hoje, tá, gente? Só fingir. Uma mulher que é lésbica, ou uma mulher trans, ela vai ser colocada num estado de doença, de alguma forma, nesse caso, uma doença mental, né? Então, à medida que a gente desconstrói as funções sociais, a gente também desconstrói os problemas de saúde e constrói outros. Porque, por exemplo, se a mulher é enxergada, então, nessa função de mantenedora do lar, de criadora dos filhos, cuidadora dos filhos, e ela não cumpre essa função, então ela está doente, porque, obviamente, a função dela é fazer isso. Então, quando a gente ataca a função, a gente melhora a condição de saúde da mulher, entende? Quando a gente pensa, tipo assim, não, a gente, na verdade, a função da mulher não é nenhuma, né? A função dela é existir, viver a vida dela. Então, parte dessas doenças param de existir. Porque, na verdade, se ela escolhe não ter filhos, ou se ela escolhe se posicionar dentro de casa, dizer, olha, vamos dividir as tarefas aqui, seja com quem for, né? Ela é só um ser humano sendo funcional. Ela não é um ser humano doente mais. Então, é muito importante
importante a gente olhar do âmbito social, porque muitas vezes, como nós vimos, é a percepção social que vai definir se alguém está doente efetivamente ou não. Ou melhor, com aqueles termos que nós vimos, se alguém está enfermo ou não. Que a gente fica diferente, né? A doença da moléstia da enfermidade. A doença é a patologia em si, a moléstia, como eu experimento essa doença, e a enfermidade é a forma como as pessoas passam a me enxergar quando elas percebem a doença em mim. E nós até discutimos bastante sobre, por exemplo, aquele paralelo, né, do HIV e da diabetes. Então a gente precisa avançar nessa situação, porque daí nós chegamos numa situação, por exemplo, tem uma definição que eu gosto muito do Rocha em 2010, que é saúde é a capacidade de lutar contra tudo aquilo que nos oprime. Isso aqui eu acho bonito demais, porque eu acho que pega aquele conceito da OMS, né, que é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e tira de um ponto de vista muito abstrato para um ponto de vista muito mais aplicável. Então, quando é que eu estou no meu bem-estar físico, mental e social completo? Quando eu sou capaz de observar ao meu redor, de identificar situações que eu não gosto ou que eu acho que precisam mudar, e quando eu sou capaz de me mover para modificar isso. E isso, obviamente, vai envolver minha condição física, vai envolver minha condição psicológica, vai envolver minha condição de acesso às tecnologias, ao dinheiro, ao lazer, ao alimento, né? Que efetivamente começa a fazer sentido dentro de um conceito maior de saúde ou dentro de uma compreensão de saúde mais ampla, tá? Então a gente precisa ter sempre em mente de que é necessário uma visão social da saúde. Não existe ser doente ou saudável sem que se avalie a sociedade na qual esse ser está inserido. Até aqui, tranquilinho? Sim. Sim. Beleza. Sim. Beleza, obrigado. E acho que tem uma mãozinha levantada. Tem? Fala, Luiz. Boa noite, professor. Boa. Boa noite, colegas. O senhor falando aí, né, de como esse ser está inserido na sociedade, né? A sociedade é feita de muitos setores, né? No trabalho, na escola, né? Antes se dizia que a depressão seria a doença do futuro, né? Ela já é a doença do presente, né? E continuará sendo a doença do futuro. Do século. Do século, exato. Eu acredito que muitos fatores eles são preponderantes para a saúde da pessoa, né? Seja ela psicológica ou física. Eu estava assistindo, aí não sei onde foi, que algumas pessoas, né? Elas teriam uma certa dificuldade, crianças, né? Para serem aceitas por determinado meio, seja na escola, na brincadeira com os coleguinhas, e elas acabam sofrendo um certo tipo de exclusão, né? Sem motivo óbvio, sem motivo aparente, né? E, assim, segundo especialista, do qual não me recordo qual o nome, a dor da exclusão ela só fica abaixo, perto para a dor da perda de um filho, de tão forte que ela é. No reino animal, né, ser excluído, né, daquele grupo significa uma condenação à morte, né? Então, até que ponto, né, essa questão também é significativa, né, da exclusão sem motivo aparente, sem justa causa de um bando, perante um determinado indivíduo pertencente àquele bando. Isso acontece muito, né, hoje, né, entre os seres humanos, no trabalho, na faculdade, né, sem motivo aparente. Né? Então, as pessoas precisam repensar a forma de como vem agindo. Né? Eu acredito que esse é um dos principais motivos também de causador de doença, né, nas pessoas também. É algo que é uma situação, acho que, difícil de lidar também. Essa questão da exclusão. É interessante que a gente pense também, gente, que, por exemplo, quando a gente faz essas comparações, né, por os níveis de sofrimento que as pessoas passam,
A gente precisa observar, e isso acho que se liga a esse último comentário que Kayane fez aí, né, que ninguém está saudável considerando esses aspectos, que eu acho que quando a gente constrói essa ideia do conceito de saúde, não é para que a gente não se sinta nunca saudável, mas é que a gente entenda que isso é um equilíbrio dinâmico, na verdade, né? Que possivelmente, gente, vamos pensar no sistema que a gente está inserido, nunca vai ter um momento que nós vamos ter assim exatamente todas as nossas necessidades cumpridas de forma perfeita. E na verdade eu acredito que nenhum sistema, porque isso é muito inerente ao ser humano, né? A gente sempre está precisando de mais alguma coisa, a gente sempre está desejando uma coisa a mais. Então, se você está bem de saúde, com a conta bancária boa, de repente seu relacionamento não está legal. Aí se você está num relacionamento bom, aí você está gastando para dar presente pro boy, né? Ou pra boy. Então, eu entendo que nós temos um equilíbrio dinâmico nessa questão de estar saudável. E eu acho muito interessante que a gente se ponha em perspectiva também, né? Em relação a quem eu estou saudável. Porque certamente, se eu for pensar eu em relação ao Mark Zuckerberg, eu estou doente. Porque ele é uma pessoa que tem acesso a qualquer coisa que ele precisar agora. Então, se ele descobrir qualquer coisa agora, ele tem a favor dele toda a tecnologia do mundo. Né? Eu não. Agora, em relação a uma pessoa que está excluída, sem acesso ao SUS, sem acesso a uma moradia, eu estou doente? Será que a minha dor nas costas justifica? Né? Então, o quão saudável eu estou? Quando a gente pensa naquela questão da saúde como medida. E a gente acaba operacionalizando esses conceitos, né, todos muito de acordo com a OMS, naquela questão de que saúde é o completo estado de bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença. Apesar de todas as críticas que nós já fizemos a esse conceito, e agora você é uma pessoa bem hipócrita, né, que eu vou falar, gente, é péssimo, mas é ele que a gente vai usar. Esse conceito ele não é ruim, ele não é bom, ele não abarca tudo que a gente está discutindo aqui, mas ele é o conceito para o qual se embasam basicamente todas as legislações que tratam de saúde. Então a gente tem que ter esse conceito em mente para a gente poder trabalhar o desdobramento dessas outras legislações. Tá? Caian está colocando aqui, né, professor, sobre a questão de saúde e o rendimento escolar. É por isso que a educação física é uma modalidade obrigatória nas escolas? Acho que não só por isso, Caiane, porque veja que no seu próprio comentário, quando a gente coloca isso, a gente está atrelando a saúde necessariamente ao físico, né? Apesar da gente saber que a educação física dá oportunidade de socialização, de desenvolvimento de coordenação, de habilidades motoras, de níveis diferentes de interações psicológicas, né? Eu acho que a educação física ela é uma herança também da necessidade da convivência em grupo. A gente já foi criança, a gente já sabe que o que a gente faz nas escolas, nas universidades, é uma coisa muito surreal com relação à natureza humana, né, gente? Porque a gente não evoluiu para ficar sentado 4 horas sem atividade. Nós somos a gente é macaco, né, gente? Nós somos macacos, nós somos primatas. Já assistiram algum documentário de macaco? O bicho é um demônio. E a gente tem essa herança, né, de movimentação, de estar sempre procurando alguma atividade para fazer. Nós somos feitos para estar em movimento. Então, eu acho que, na verdade, é uma tentativa de compensar um pouco disso, tá, Caína? Eu não sou educador físico, não entendo da história da educação física em si, tá? Mas digo isso pensando aí com pouquinho de pedagogia que eu sei, tá? Seria mais ou menos nesse sentido, a gente tentar garantir um mínimo desses momentos. E partindo desse conceito, a gente chega lá no conceito da Carta de Ottawa, né, que vai dizer que a saúde é a capacidade do indivíduo de satisfazer suas aspirações e desejos, de forma que também seja apta a lidar com as transformações que acontecem à sua volta. E tudo isso vai levar a gente a uma questão central que então tá bom. Se é isso que eu considero como saúde, se é isso que me faz estar saudável ou não, como nós vamos promover esse efeito? Porque a ideia da sociedade é que as pessoas estejam saudáveis, ou deveria ser, né? A ideia dos governos é que as pessoas estejam saudáveis, ou deveria ser. E a grande questão é como a gente produz essa situação, como nós promovemos a saúde nesse sentido. E como a gente escapa de promover ações que são inefetivas. Porque, por exemplo, a gente pode pensar assim a respeito da prevenção de saúde, da promoção da saúde. Se a nossa promoção funcionasse de maneira adequada, a gente não precisava fazer campanha de dengue todo ano. Se a nossa promoção de saúde
Opa, caí. Deu uma travada, né? Então, vou voltar um pouquinho. Foi, travou. Tá, vou voltar um pouquinho, que apareceu aqui que eu tinha perdido a conexão. Se a nossa promoção de saúde fosse efetiva, a gente não precisava fazer campanha de prevenção de dengue todo ano, porque isso acaba entrando no tecido social. Né? Você ensina as pessoas uma vez, isso vai se propagando, e as outras pessoas vão automaticamente aprendendo essas situações. Então, é necessário que a gente pense em promoção de saúde. Lembrem que na aula passada a gente falou que existem 3 visões da saúde. A gente tem uma visão que ela é mais assistencialista, que é aquela visão da saúde como um fenômeno, efetivamente, né? A pessoa está doente, a gente vai lá e cura. A gente tem aquela visão da prevenção, que é evitar que a doença aconteça. E a gente tem essa visão de promoção, que é a garantia da dignidade social do indivíduo para que ele não adoeça. Então, é um aspecto muito maior. Quando a gente vai conceituar a promoção de saúde efetivamente, esse conceito aí está na Política Nacional de Promoção da Saúde, tá? Que já está no AVA para vocês, lá nas leituras recomendadas dessa semana. Então, a gente vê que promoção da saúde é a possibilidade de enfocar os aspectos que determinam o processo saúde e adoecimento no Brasil, como violência, desemprego, falta de saneamento básico, habitação inadequada, ou ausente, né? Dificuldade de acesso à educação, fome, urbanização desordenada, qualidade da água e do ar ameaçadas e deterioradas, e de potencializar formas mais amplas de intervenção. Então veja que aqui não é só distribuir preservativo, distribuir insulina, distribuir remédios nos postos de saúde, é algo muito mais amplo. A promoção de saúde visa efetivamente a mudança social, para que o indivíduo esteja num ambiente melhor, mais adequado e, portanto, vai estar naturalmente mais saudável, tá? Lá na conferência de Ottawa, e eu vou pedir desculpa para vocês desses textos grandes, mas eu achei necessário que a gente trouxesse aqui, né, ipsis literis, o que está escrito. A promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo, para atingir um completo bem-estar físico, mental e social. Nesse sentido, a saúde é um conceito positivo que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde e vai para além de um estilo de vida saudável, na direção do bem-estar social. Aqui eles deixam muito claro, né? A gente não está falando que saúde é só não estar doente. É uma concepção positiva de saúde, né? Não é a ausência de negatividade. É um passo além disso. E esse ponto, gente, toca muito em todo momento que nós estamos vivendo. Porque nós estamos vivendo uma pandemia e eu não sei vocês, mas a quantidade de vezes que eu ouvi ao longo da pandemia, nós não podemos politizar a pandemia, nós não podemos politizar o vírus, foi assim, fora do comum. E quando a gente vai pensar, não tem como. Se a gente pensa em promoção da saúde, isso é política. E aí, para além de falar de partidos, né, ou de defesas de ideologias e de formas de governar ou não, a gente tem que entender que falar de saúde é falar de política, justamente porque a saúde está além do bem-estar físico, e o que está além do bem-estar físico vai naturalmente ser organizado por política. Então, como que se decide quais vão ser as rotas de ônibus na cidade? Política. Como que se decide quem vai ter preferência das vagas nas creches? Política. Quem decide que vai fazer um pacote de estímulo econômico? Política. Então, não tem como a gente falar de saúde sem falar de política. E não tem como a gente promover saúde sem que a gente forme cidadãos críticos. E aí, nessa hora aqui, ó, o Paulo Freire está lá desesperado, né, esperando que a gente efetivamente aplique a pedagogia do oprimido, e, na verdade, a pedagogia da libertação, que forme as pessoas para que elas sejam capazes de perceber o seu ambiente e sejam capazes de buscar melhorias para esse ambiente. Né? O Luiz está colocando aí, continuidade da universidade pública, política, que inclusive influencia a saúde de muitos nós, né? Aqui, da nossa manutenção, da nossa possibilidade de ter um emprego no futuro e tudo mais. Então nós precisamos olhar para a política,
para a saúde, para a promoção da saúde, desculpem, gente, como um instrumento político, né? E aí sim, política no sentido de fazer a vida humana, de viver em sociedade, né? Naquele conceito mais central da política em si. E isso é uma coisa sensacional, porque é óbvio que aí vai ter conflito de interesses. Então, quando a gente olha para uma sociedade, gente, quem que é o principal interessado na promoção da saúde? Quem vocês acham que é o principal interessado nesse processo? Ou quem deveria ser o principal interessado? População? Isso aí, o povo. Justamente porque é isso que vai garantir que nós estejamos aptos, né, para desempenhar as nossas funções e para viver uma vida digna. Entretanto, todavia, contudo, todas as conjunções adversativas que a gente puder usar aqui na vida, existe uma batalha de interesses muito grande, porque em muitos momentos interessa que o povo esteja doente, ou interessa que o povo esteja fora de uma condição de saúde, tipo agora, né? Tirem suas próprias conclusões. Então a gente tem que raciocinar sobre isso justamente porque o jogo de interesses está construindo a nossa possibilidade de acesso à saúde. Então, a quem interessa planos privados de saúde, a quem interessa vacina privada, a quem interessa em compra particular de vacina, a quem? Por quê? E é em tudo isso que a gente tem que pensar quando a gente pensa em saúde, tá? Ou em promoção da saúde. E, obviamente, isso não é uma coisa que vem de agora. Existe um histórico dessa promoção, né? Existe um histórico dessas condições. E essa história da atenção à saúde, ela começa de uma maneira muito interessante, porque no começo, né, quando a gente só tem ferramentas metafísicas para explicar a nossa existência, em geral, a doença ela vem como um castigo, né? A gente vê, quando a gente acessa as mitologias diferentes, quase sempre os deuses se vingam dos humanos na forma de alguma doença, né? Uma maldição, uma praga, uma forma de que a gente não esteja saudável. E aqui fica muito confortável, porque nesse momento ninguém pode fazer nada pela saúde de ninguém, né? O que a gente pode fazer? Rezar aos nossos deuses, ou fazer oferendas, ou solicitar que nós sejamos abençoados com uma vida saudável. E é até interessante que existem essas marcações de que a atenção à saúde se torna uma marca da boa pessoa, né? A pessoa que quer o bem do outro, ela também está preocupada com a saúde do outro. Então, eu coloquei essas figuras. À esquerda, a gente tem um ritual lá na Grécia, né, de oferenda para os deuses da saúde, para Apolo, principalmente, que era o grande deus da medicina, para que ele pudesse curar e cuidar das pessoas. E na direita, a gente tem uma representação do que seria a cena de Jesus curando o cego. E é bem interessante que, por exemplo, a gente vê que grande parte do que está relatado na Bíblia, por exemplo, como milagres de Jesus, são milagres relacionados à saúde, né? É a ressurreição do fulano, é o paralítico que andou, é o cego que enxergou, é o mudo que voltou a falar. Então, traz uma história de que, na verdade, a saúde é a devolução da dignidade da pessoa. E isso é muito interessante a gente pensar, porque, veja, mesmo numa história antiga como a história bíblica, né, a gente já vê a saúde como uma possibilidade do indivíduo retornar ao seu lugar na sociedade. Porque ele não é simplesmente doente, ele está à parte, né, ele é um pária. E quando ele se torna saudável, ele volta a integrar a sociedade. Só que, nessa antiguidade, a gente não faz ideia de como funcionam efetivamente os processos patológicos, né? Até a descoberta efetiva dos micro-organismos, lá com o Leeuwenhoek, né, que a gente vê lá na biologia celular, que fez o microscópio, viu a cortiça, descobriu que existia célula. E aí a gente fala, puxa, tem um mundo minúsculo que a gente não enxerga e que interage com a gente o tempo todo, né? Então, à medida que a gente descobre os micro-organismos, isso é uma revolução na saúde, justamente porque a gente começa a entender que, poxa, o que acontece dentro da gente pode estar relacionado a outros organismos, a outros agentes
que quando são causadores de doença, a gente vai passar a chamar de agente patológico, né, o patos da doença, do adoecimento. E isso vai culminar lá com o Robert Koch, né, na famosa teoria do germe. Então, esse é o Robert Koch, ele era médico e pesquisador, e ele acaba criando essa teoria, que é a teoria do germe, que diz que para toda doença existe um agente causador microbiano. Então, você está com gripe porque você pegou um vírus, você está com pneumonia porque você pegou uma bactéria. Então, as doenças seriam bastante específicas, né? E cada uma teria um causador diferente. Aí eu pergunto para você, gente, essa teoria do Robert Koch, ela procede? Não. Né? A Caiana Botané, até para doenças mentais ele tinha essas teorias. Então, não. E é interessante que a gente já vai vendo falhas, né, nesse pensamento, justamente porque algumas doenças ninguém nunca conseguia isolar efetivamente o agente causador, né? Não conseguia dizer qual era o micro-organismo que causava essas doenças. Então a gente continua tendo um raciocínio de tentativa de atenção à saúde que vai tentar suplantar essa ideia da teoria do germe, só que o que acontece? Como a gente tem aqui um embasamento científico, o cara era um pesquisador respeitado, essa teoria ganha força e dura muito tempo. E ela, na verdade, vai acabar favorecendo a concepção assistencialista de saúde. Porque a grande questão é, se toda doença é causada por um organismo responsável, o máximo que a gente pode fazer é combater esse organismo quando a pessoa estiver doente. Então não tinha muito raciocínio do tipo, vamos evitar que a pessoa se contamine. O raciocínio, na verdade, era vamos cuidar do organismo quando ele for acometido por essa doença, né? E isso explode, se reforça ainda mais quando a gente tem a descoberta de antibióticos fortes, por exemplo, como a penicilina, né? Então, aqui a gente tem uma plaquinha famosa aí, com penicillium crescendo e a bactéria sendo inibida. Dá para ver o halo, né? Bonitinho aqui, ó, onde o fungo está liberando a penicilina e a gente não tem o crescimento bacteriano, né? Sobre isso aqui, só quero levantar uma coisa interessante, gente, é que não sei se vocês todos sabem, mas a descoberta da penicilina foi extremamente acidental, né? O Fleming não estava procurando relações entre fungo e bactéria. O Fleming estava trabalhando com bactérias e, na verdade, isso foi um erro de experimento, né? Ele teve uma contaminação das placas dele de bactérias com fungo. E agora, na verdade, esse é o pulo do gato que eu queria chegar com vocês, gente. Imagina se o Fleming não fosse uma pessoa observadora. Fosse só uma pessoa que reclama dos trem. Olhasse e falasse, meu experimento deu errado, tem que jogar tudo fora, fazer tudo de novo. Mas ele foi capaz de observar aquela placa ali e entender que alguma coisa diferente estava acontecendo. Ele parou para estudar, né? E chegou nesse apogeu aí dos antibióticos que efetivamente transformou a nossa vida, né, gente? A gente pode dizer que a gente chega onde a gente chega na evolução humana hoje porque a gente descobriu os antibióticos, tá? E mais um motivo, vou falar para vocês aqui, da gente não tomar antibióticos sem razão. É muito importante, gente, se vocês tratarem com antibiótico, terminem o tratamento, tá? Por favorzinho. Porque antibiótico seleciona bactéria. Se eu não termino o tratamento, eu estou selecionando as cepas mais resistentes da bactéria àquele antibiótico. E aí ela que se multiplica e daqui a pouco a gente tem as famosas superbactérias, tá? Então isso aqui eu só quero atentar para vocês o seguinte, nem sempre que as coisas dão errado, elas não estão erradas assim, tá? Se a gente estiver preparado o suficiente para receber esse erro, a gente pode achar uma coisa muito melhor, inclusive, depois. Deixa eu ver aqui, professor, a mesma coisa com aqueles remédios de gripe? Os remédios de gripe, Suzane, são umas coisas bem interessantes. Sabe por quê? Não existe remédio para gripe. A gente dificilmente usa antiviral, gente. Vírus é um trem que está em tanta mutação o tempo todo que a gente não tem muito remédio contra o agente causador. Em geral, os remédios de gripe que a gente toma são para aliviar os sintomas, né? Tipo assim, aliviar a congestão nasal, diminuir um pouquinho a febre, mas nenhum desses remédios estão atuando diretamente, por exemplo, no ciclo reprodutivo do agente causador da doença, o vírus no caso. Então, se você, a Caiane está falando aqui, né?
adora remédio. Se você se sente bem... eu não gosto de remédio, na verdade, né, Caiane? Se vocês não estão se sentindo bem, querem tomar um remédio, beleza, mas ele não vai estar atacando diretamente a causa da doença, ele é só um paliativo, tá? No caso da gripe. E Valkyrie, eu já estou puxando a orelha virtualmente aqui, dizendo, né, eu largando remédio no meio do tratamento. Se você faz isso com antibiótico, quando ele é bem aplicado, né, quando você está com uma infecção bacteriana mesmo, você está se expondo a risco e expondo todo mundo a risco, porque você está selecionando doenças. A respeito das alternativas naturais que estão sendo levantadas aí, vamos lembrar duas coisas, gente. Isso também não sai da perspectiva assistencialista, tá? Apesar de ser um conhecimento tradicional, é a mesma coisa. Tipo assim, fulano tá com verme, dá semente de abóbora. Então é a mesma coisa, né? Tá contaminado, vai usar um remédio, seja ele natural ou não. E segundo, que uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado com medicina natural, com fitoterápicos, é a dose da substância. E essa é uma vantagem que a gente tem que reconhecer que existe no medicamento que é fabricado. Quando você toma um comprimido de paracetamol, você sabe exatamente que dentro daquele comprimido tem 100 mg de paracetamol. Quando você toma um chá, você não sabe exatamente quanto da substância ativa você está consumindo. Que a gente viu lá em fisiologia vegetal que o metabolismo das plantas muda, né? Dependendo da situação que ela está, se ela está em mais estresse, menos estresse, ela pode ter uma composição metabólica bem diferente, tá? Então, tem coisas que são mais tóxicas, coisas que são menos tóxicas, então a gente tem que ficar de olho, ligado nisso. Tranquilo? Entretanto, tudo isso culmina no quê? No fato de que a gente se prende nessa concepção assistencialista da saúde, e é interessante que hoje a gente tem quase que uma sucessão de remédios, né? Porque dessa concepção assistencialista de saúde surge uma das indústrias mais poderosas do mundo, que é a indústria farmacêutica. Então hoje você começa a tomar um remédio, você está com dor de cabeça. Aí você começa a tomar um remédio para dor de cabeça, mas ele estraga seu estômago. Aí você começa a tomar um remédio para o estômago, mas ele estraga seu fígado. Aí você começa a tomar um remédio para o fígado, estraga seu pulmão. E assim, sucessivamente. Professor, você está falando que a gente tem que ser vida louca e nunca tomar remédio? Claro que não. Mas acho que a gente tem que avaliar melhor se a gente precisa chegar ao ponto de tomar remédio nessas situações, né? Ou de tentar criar situações para nós, socialmente falando, que sejam mais saudáveis. Então, a partir desse momento, a gente tem que ter uma mudança de paradigma, justamente porque a gente vê que muitas vezes a concepção assistencialista não é suficiente. Porque se eu foco só na assistência, eu tenho um sistema de saúde cheio, que não consegue atender todo mundo, e que, inclusive, para algumas doenças não vai ter nenhum efeito. Porque, por exemplo, para várias pessoas que têm, vamos supor, ansiedade, o remédio não é a solução. O remédio pode causar uma situação pior. Algumas pessoas precisam tomar? Sim. E, obviamente, a gente com todo atendimento, psiquiatra, psicólogo e tal, mas não é simplesmente dar um remédio lá, né? Adianta meter Rivotril na pessoa e ela não fazer terapia? Não adianta. Então ela tem que se trabalhar né, passo a passo, aí, lado a lado, com toda a questão da medicação. Então, o que a Valkyrie falando é maravilhoso, né? Eu vou na farmácia e falo o remédio que eu preciso, aí quando volto à farmácia eu volto com um monte de remédio que eu não preciso. E essa parte é interessante, porque o brasileiro, ele nasce com diploma em medicina e farmácia, né? A gente tem um sintoma, vai direto lá no Google, e aí, a partir do Google, é sempre assim, ou pode ser uma gripe, ou pode ser um tumor no cérebro. Não sei se já passaram por isso no Google. Você procura assim, estou com dor atrás do olho. Aí, pode ser sinusite, ou pode ser um tumor maligno no seu lobo frontal. É sempre assim. E aí você vai lá, né, tipo, nossa, desesperado, vou comprar uns remédios, aí se não passar eu vou no médico. Mas a gente precisa se acostumar que nós precisamos, quando a gente está nesse sentido de atendimento. Aí você fala, professor, mas o SUS não atende, é um inferno. Então o que a gente precisa fazer? Trabalhar para o SUS funcionar melhor. Né? Cobrar dos nossos representantes que o SUS funcione melhor. Entretanto, existe uma mudança de paradigma. Quando a gente começa a ver que isso não está funcionando muito bem, a gente começa a ver que tem a necessidade da mudança de paradigmas, né? Acompanhando o bate-papo aí. Caiano colocando, por exemplo, né? Eu
A Clara, eu tenho ansiedade, tenho ansiolítico, antidepressivo, não faço terapia, mas me dou bem com as medicações. Mas até a gente lembrar, só que as coisas têm um limite, né? As duas coisas, eu acho, gente. Isso acho que é para qualquer tipo de situação, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem diabetes, não adianta nada tomar só os remédios se eu continuo me alimentando mal, se eu não faço um exercício físico, a gente tem que trabalhar em amplos sentidos, que a gente está começando a aprender que saúde não é só fisiológico, né? Envolve muitas outras situações. E o que começa a mudar essa visão da gente? Primeiro, a Declaração Internacional de Saúde a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, ela solta aí uma bomba, né, que diz o seguinte: a saúde é direito. Todo mundo deve ter direito à saúde. Né? Todo mundo precisa estar assistido nesse sentido pelo Estado. A gente pode pensar, nossa, que maravilha, e o governo olhou e falou, não, realmente, é isso mesmo, né? Eu estou sendo aqui muito negligente, eu preciso que as pessoas estejam bem. E foi por isso que ele mudou de posição? Claro que não, né? É porque, na verdade, gente, a saúde custa dinheiro do Estado. No nosso caso, principalmente, né? A gente paga imposto, esse imposto vai para o Estado, e o Estado injeta dinheiro na saúde. E é bastante dinheiro, né? A gente tem muitos gastos com saúde. Se a gente for ver atualmente, a gente tem muitas coisas funcionando no Covid porque elas dizem o quanto o Estado vai economizar. Né? Então, por exemplo, por que vacinar é bom? Porque as pessoas não vão morrer? Também, mas é que nós vamos economizar bilhões se essas pessoas fossem para UTI. Então, a gente tem esse jogo monetário envolvido. E isso passa a se estabelecer de maneira bem forte depois da emissão de um documento super importante, que é esse documento chamado Informe Lalonde, que foi publicado em 1974. Tá? Ele foi publicado lá longe mesmo, lá no Canadá, e ele vem trazer algumas informações no sentido seguinte, que o risco de morbimortalidade, ou seja, de ser acometido por uma doença ou de morrer por essa doença, ele vai ser fruto de 3 situações distintas: a biologia humana, o meio ambiente e o estilo de vida. Porque, por exemplo, seres humanos diferentes vão reagir de forma diferente às doenças. O Covid não nos deixa mentir, né? É um dos exemplos mais fortes disso, que tem gente que pega uma febrinha, uma gripe, tem gente que pega e fica bastante debilitado. Então, isso faz parte. O meio ambiente vai fazer parte junto. Como, por exemplo, o Covid. Se a gente está num lugar onde as pessoas usam máscara, higienizam a mão, a chance da gente contrair é muito menor. Mesmo que a gente tenha um histórico de atleta, né, e não seja contaminado pelo vírus, seja só uma gripezinha, é muito mais fácil a gente pegar o Covid se o nosso meio ambiente favorece aquilo. E o estilo de vida, claramente. Então, se eu sou uma pessoa vida louca, que mesmo com todas as proibições do Estado, estou fazendo as minhas sociais, fazendo rolezinho com os meus amigos, é certo que isso vai influenciar na minha morbimortalidade com relação a essa doença. Isso tudo resulta na compreensão que é o seguinte: maior parte dos gastos era posto na assistência, ou seja, no momento de cuidar da pessoa quando ela está doente. E a gente percebe que isso não está controlando doença nenhuma. A gente trata as pessoas, e as pessoas ficam doentes. Então a gente começa a ter uma mudança de paradigma, uma mudança de compreensão para dizer o seguinte: bom, quem sabe em vez de tratar, a gente faz com que as pessoas não peguem ou não desenvolvam essas doenças. Ou a gente melhora essa interação entre biologia humana, meio ambiente, estilo de vida, para que as pessoas não cheguem até a necessidade do tratamento em si. Essa é a conclusão central do Informe Lalonde, que vem embasando o que a gente chama da era de fatores de risco. Principalmente porque, gente, a gente também vai tendo uma mudança dos tipos de doença que acometem mais e que matam mais a população. Então, quando a gente pensa até o advento dos antibióticos lá, a tuberculose era uma doença gravíssima. Não sei se vocês vão se recordar de alguma coisa, mas sempre tem uma novela das 6 de época da Globo, alguém tem tuberculose, é um caso sempre grave. A pessoa fica tossindo, tem que ficar num ambiente que é fresco e não sei o que lá, porque era gravíssimo mesmo. Hoje você faz o tratamento gratuito pelo SUS, 6 meses, 0 bala, porque a gente tem antibióticos, né? Então a gente tinha uma série de coisas que os organismos nos matavam efetivamente, e como a gente começa a controlar esse tipo de morte, começam a surgir outros tipos de fatalidades.
hipertensão, diabetes, obesidade. Então a gente começa a entrar na era dos fatores de risco. E a gente pode definir esse risco justamente como essa probabilidade de um evento acontecer. Minha mãe fala que tuberculose é a doença do gato. Eu sinto informar, Valquíria, mas sua mãe está errada, tá? Em geral, que é a doença do gato, que a gente chama de toxoplasmose, é outra coisa, não é a tuberculose. É injusto chamar de doença do gato, porque você só vai ter toxoplasmose se você lamber o cocô do gato. Então, assim, na verdade, é doença sua, né? Que lambeu o cocô do gato. E tem tratamento também, tá? Então, Clara está colocando aí, né? Isso, a minha amiga do trabalho se infectou por Covid depois das 2 doses de vacina e ela acha que foi no ônibus entre a casa e o trabalho. Nunca saberemos, né, gente? É difícil também a gente saber de onde está vindo. Mas é interessante ver que, tipo, se infectou por Covid e ok, né? Porque a vacina rolou e fez o papel dela. Só vou fazer um momento de pausa sobre isso, gente. Acho que nós temos uma importância muito grande nesse sentido, tá? De divulgar como a vacina funciona. A gente tem uma certa projeção, porque a gente estuda biologia, então o pessoal tende a acreditar na gente, né? Então, quando surgirem esses assuntos aí na sua casa, lembra lá o pessoal, fala, gente, ó, vacina não é escudo protetor, não. A vacina, ela funciona reduzindo as chances de hospitalização, reduzindo a ocorrência dos sintomas. Então, não é porque você se vacinou que você não vai ficar doente. Inclusive, é por isso que a gente não pode parar de se cuidar depois que a gente tomar as vacinas, tá? Tem um grupo de cientistas bastante preocupado que depois da vacina a gente tem uma onda de descontrole do Covid, justamente porque todo mundo tá tipo assim, tomei vacina, agora eu posso fazer o que eu quiser. E aí o Covid vai continuar se transmitindo, né? Então a gente precisa controlar primeiro, fazer com que caia essa taxa de pessoas infectadas para a gente voltar a uma vida normal, aí se é que vai ser normal de novo em algum momento da nossa história, né? Então a gente precisa continuar se cuidando, tá? E o Alec e o Pedro falando, o povo não acredita em mim, diz logo que eu sou comunista, mas fala, tá bom, eu sou comunista, mas eu sou um comunista que quer ver minha família viva, né? Então, vocês brigarem comigo mais tempo ainda me chamando de comunista. Então, por favor, se orientem aí. E na era dos fatores de risco, a gente tem a criação, né, desse conceito do risco, que nesse sentido é a probabilidade da ocorrência de um evento, e no caso um evento ruim, né? E na nossa visão vão ser esses fatores que aumentam a chance do aparecimento de determinada doença ou situação. Então, esses riscos, eles também são múltiplos, né? Como a gente viu que a morbimortalidade, ela é composta pela biologia humana, interação, né? Entre a biologia humana, entre o meio ambiente e os fatores de saúde, os riscos vão estar em todas essas direções. Então, o risco pode ser ambiental, pode ser herdado, pode ser um hábito da própria pessoa. Tudo isso vai somar para ser arriscado. Que é aquilo que a gente fala assim, por exemplo, se você tem hipertensão na família, então se cuida mais do que você se alimenta, porque você pode ter um risco maior de desenvolver hipertensão. Isso significa que alguém que não tem ninguém hipertenso na família nunca vai desenvolver? Não. Mas significa que alguém que tem já tem que se cuidar melhor, tem que prestar mais atenção nisso. Então, os riscos começam a nos ajudar a balizar as nossas ações de promoção efetiva da saúde, justamente porque eles vão apontar quais são as atitudes que a gente precisa tomar daqui para frente para a compreensão dessas situações. E, em geral, né, eles vão ser apresentados como fatores que são fatores bastante comuns, né, e que vão, na verdade, estar ligados a várias doenças crônicas e que estão relacionados à maior parte dos óbitos, que vão causar várias doenças em várias idades e vários sexos. Então, acompanhem essas estatísticas comigo. Olha só, gente. A cada ano, 4,9 milhões de pessoas morrem devido ao consumo de tabaco. 2,6 milhões de pessoas morrem como consequência de estarem acima do peso ou obesas. 4,4 milhões de pessoas morrem em decorrência dos níveis totais de colesterol. 7,1 milhões de pessoas morrem por causa de pressão sanguínea elevada. Então, são todos fatores que a gente pode controlar um pouquinho, né? Olha quanta gente, né? Muita gente pensando assim nesses níveis. E esses níveis já são um pouquinho antigos. Acho que esses dados são de 2010. Então, a gente
consegue transformar esses riscos em comportamentos, né, ou propagandas para se evitar que tenha toda essa mortalidade aí causada por esse tipo de situação que é crônico, que está na maior parte das populações aí. Tem dados que mostram, por exemplo, aí da OMS, né, que a eliminação de fatores como a alta pressão arterial poderia evitar cerca de 80% de todas as doenças do coração. Então, pense, a gente consegue eliminar a hipertensão, a gente elimina 80% de todo mundo que fica doente por risco coronário, né? Derrame, diabetes tipo 2 e mais de 40% dos cânceres. E aí que a gente tem que começar a notar, tipo, a pressão arterial é a causa do câncer? Não necessariamente, mas ela corrobora para o desenvolvimento dessa situação. E a ideia aqui dos fatores de risco é a gente lembrar que não adianta só não tomar os remédios, né? A gente precisa se cuidar antes que os remédios sejam necessários. E vão estar ligados principalmente àquelas doenças crônicas não transmissíveis. Só que isso gera um problema. Por quê? Porque quando eu falo de doença crônica não transmissível, tipo a diabetes, tipo a obesidade mórbida, tipo a hipertensão, isso passa a ser uma escolha individual. Então, por exemplo, o indivíduo passa a ser responsável pela própria saúde. Só que a própria OMS destaca que a responsabilidade é do indivíduo se o indivíduo tiver acesso a uma vida saudável. Então, por exemplo, quero fazer uma pergunta para vocês hoje. Quem tomou café da manhã hoje? Eu. Bora, uma pessoa, duas. Eu. Faça o seguinte para mim, ó. Quem tomou café, levanta a mãozinha do... Pra gente poder contar aqui. Tem que definir amanhã, concordo com a Mayara aí. Antes das 10. Quem fez a primeira refeição do dia, vamos dizer assim, com qualidade, Se amanhã for que até não meio-dia, almoçou. o café da manhã pode ser considerado biscoito, aí a gente conta. Agora o John fez uma... O John não, o Alec fez uma consideração interessante, né? Quem tomou um café da manhã de qualidade, deixa a mãozinha levantada. Quem tomou só pão com café preto, quem só comeu banana, quem só comeu um pouquinho de granola, abaixa a mão. Então, ó, várias pessoas tinham tomado café da manhã, pouquíssimas estão aqui dizendo que tomaram café da manhã de qualidade, né? Agora, vamos começar no café da manhã de qualidade, que é aquela história, né, da refeição mais importante do dia, como um café da manhã que você tem acesso aos principais grupos de nutrientes de maneira ordenada, né? Que você vai acessar carboidrato, lipídio, proteína, mas de boas fontes, com boa qualidade. Então, você vai comer um pão integral, vai comer um ovo cozido, né, um ovo mexido. A gente não tem esse acesso. E necessariamente não é porque a gente não quer, né? Que a gente pode perceber que a gente quer essas coisas toda vez que a gente tem a oportunidade, por exemplo, sei lá, de viajar para algum lugar, que a primeira coisa que você olha é o café da manhã do hotel. Porque você sabe que é bom tomar café da manhã, que é importante isso. E que todo mundo quer comer bem de manhã. Só que nem sempre a gente consegue, né? Mas por quais motivos? Ou porque a gente não tem dinheiro para comprar, para manter essa alimentação de qualidade, ou porque a gente não tem tempo para fazer essa alimentação. O John mandou aqui, né? Pão na chapa com pretinha, qualidade de sabor, mas não de nutrientes. Só que um café super rápido, né? Em geral, é o meu café todo dia, um pãozinho na frigideira e um golo de café. Erradíssimo. Mas só porque eu não quero? Pô, não. Né? Tem outras coisas pressionando para que eu faça outras coisas. Eu não tenho tempo para sentar e tomar um café, observando a natureza e tudo mais, né? Ó, Suzane quebrando paradigmas, né? Comi lindamente um miojo e uma coxinha de café da manhã, sendo então nossa alimentação saudável da aula de hoje, né? E é interessante que isso só passa a ser uma escolha necessariamente individual quando todo mundo tem o mesmo acesso a todas essas condições, né? A gente tem que se reorganizar para não colocar necessariamente a responsabilidade só no indivíduo, só na Suzane que comeu miojo com coxinha. Então, em contraponto a esses fatores de risco, vão ser trazidos os famosos fatores de proteção,
Ou seja, se tem coisas que aumentam o risco de eu adoecer com algumas doenças, tem coisas que vão diminuir o risco. Uma alimentação saudável, atividade física, práticas saudáveis. E a gente tem mais algumas estatísticas que mostram o seguinte, olha só, gente. Consumo insuficiente de frutas e hortaliças, menos que 400 gramas por dia, segundo a OMS, é responsável por 2,7 milhões de mortes por ano, 31% das doenças isquêmicas do coração, 11% das doenças do cérebro vasculares, 19% dos cânceres gastrointestinais. Agora, eu pergunto, quem come cerca de 400 gramas por dia de fruta e hortaliça, por favor, levanta a mãozinha. Pode ser dentro da comida, professor? Só cai, assim, cozinhado dentro da comida? Pode ser. Pode ser. Eu como porque minha mãe bota em tudo que é comida. Professor, Então, Heloíse, quando você sair da aula, você vai dar um abraço à sua mãe, que ela está te enchendo de fatores de proteção aí. Pode falar, Luiz. eu fico imaginando assim, né? O que pensa um ministro da economia de um país que sugere que os restos de comidas deixados pela classe média possam servir como alimento para as demais classes, né? As classes menos favorecidas. Luiz, eu não posso me pronunciar que eu já estou comunista demais para o gosto do nosso governo nessa aula, tá? Então, tirem as próprias conclusões de vocês aí a partir dos meus posicionamentos, que são muito discretos. E é interessante pensar que, nesse sentido também, a gente pode observar alguns dados com relação à inatividade física, que está ligada a quase de 2 milhões de mortes por ano, que está ligada a 22% dos casos de doença do coração, 10 a 16% dos casos de diabetes. Então, o John levantando um aspecto importantíssimo aí, dependendo dos legumes, se for pensar pela política do agrotóxico, a gente come veneno, realmente, né? De onde vem nossa comida, o que a gente está consumindo, tudo isso é extremamente importante levar em conta. Existe, né, aqui no Brasil, desde 2006, um programa, né, um sistema de vigilância que é o Vigitel, que ele basicamente existe para fazer um acompanhamento dos fatores de risco, né, na população, principalmente nas capitais. Só vou fazer uma intervenção aqui, é que o Jonathan já começou, mas é o seguinte, gente, esse negócio de hormônio em frango não procede, tá? Graças a Deus. Não procede. Em geral, existem aplicações preventivas de antibiótico nas rações, tá? Mas de hormônio não, porque na verdade não ia fazer sentido. Ia ser gasta um dinheirão pro frango nem aproveitar direito os hormônios. Se vocês forem pensar bem, para a gente ter funcionamento do hormônio, tem que ter o receptor do hormônio. A gente come frango muito novinho, gente. Os frangos que a gente come tem 45 dias. Assim, o bicho está acabando de sair do ovo. Então, às vezes, o bicho nem maturou direito, tá? Frango de corte é diferente de frango de granja, viu? Não tem essa preocupação, não, tá? E sim, tá tudo ficando caro, cara, mas aí são outros 500 já, né? Mais uma vez, vou fechar minha boca comunista aqui. Então, a ideia do Vigitel é justamente fazer essa vigilância dos fatores de risco na população. Ele é focado principalmente nas capitais, tá? Então, e ele traz algumas informações bastante interessantes. Vamos observar essas diferenças, gente. Olha os dados que eles trazem, Consumo de frutas e legumes e verduras em 5 ou mais dias da semana. Acontece para 27,5% dos homens e 36,5% das mulheres. Então, as mulheres comem mais frutas, legumes e verduras. Consumo de carnes gordurosas. Homens, 44% relatam esse consumo, enquanto mulheres, 25,1%. Quase o dobro, né, nos homens. E atividades físicas suficientes nos momentos de lazer. 20,6% dos homens e 12,8% das mulheres. Sobre esse último ponto, eu queria discutir um pouquinho com vocês. Gente, mulher não faz atividade física porque não quer, porque não gosta, o que será? Eu acho que é mais pela definição do corpo.
Não faz é tempo. Quem é que tem tempo, minha irmã? Eu mesmo estou entrando na academia há séculos, não tenho tempo nem para me coçar. Porque não sei se vocês notaram, hein, atividades físicas suficientes nos momentos de lazer. Né? E é interessante que a gente vive um contexto que mulher não tem tempo de lazer, né? O tempo que tem vago é para estar fazendo outros trabalhos, né? Então, se você trabalha fora, o tempo que você tem vago em sua casa é para estar trabalhando em sua casa. Então, você está sempre trabalhando, né? Mulher não tem lazer, tá? Vamos observar isso aí. Bem assim, professor. E às vezes eu fico debatendo com isso, porque o homem, ele trabalha, né, um trabalho fora de casa, e dentro de casa acha que não tem todos os compromissos também. A mulher não, é como se fazer as coisas dentro de casa não fosse nada. E ela ainda precisa fazer outros trabalhos também. Tá em casa, tem que fazer as coisas. Ah, com certeza. Isso tem um nome, gente, é um agravo à saúde da mulher chamado machismo, né, que faz com que as mulheres, inclusive, sejam mortas pelo simples fato de ser mulher, né? Mas é só a gente se ligar que essas coisas não acontecem de maneira homogênea na população, né? E esses aspectos diferenciados vão fazer necessariamente com que a gente precise de cuidados diferentes para camadas diferentes da população, tá? Existem várias políticas nacionais relacionadas a isso. Quando a gente pensa em alimentação saudável, por exemplo, tem a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, tá? Que colocam alguns limites, por exemplo, eles dizem que sal, a gente deve consumir 5 gramas por dia, o sal iodado, né, para evitar o bócio, mas que a gente consome muito mais, provavelmente. Não tem padrão seguro de consumo de açúcar, acho que a maior parte de nós ignora isso. Quando a gente pensa em gordura, eles indicam a redução da ingestão de gordura animal, né, preferência de óleos vegetais de qualidade, óleo de girassol, óleo de linho. Um aumento no consumo de fibras, né, que vai evitar a inflamação no intestino, a diverticulite, câncer de cólon, hiperlipidemias. 5 gramas de sal só no arroz, né, caramba? Tamo junto. E solicita um aumento no consumo de peixe, né, que tem várias substâncias protetivas, como é o ômega 3. Aqui, pega no calcanhar de Aquiles de vocês aí, ó, álcool máximo de 2 doses por dia. Tá considerando aí que a dose de álcool de bebida destilada é aquele 25 ml, né, do copinho dosador, tá bom? Então, vocês vão se cuidando aí com essa vida aí de vocês levam, tá? Professor, no caso, álcool é 2 vezes por dia, é? Não, máximo de 2 doses por dia, ou seja, essa quantidade aí de 50 ml. Não vai se embebedar 2 vezes no dia não, viu, Valquíria? Aí eu aqui imaginando, porque o povo junta tudo e toma em um dia só, né? Porque é cada virote dos vizinhos daqui, menina. Não é esse tipo aí de consumo de álcool não, viu? E uma alimentação rica e variada, né, gente? Que é uma coisa meio óbvia, né? É claro que a gente sabe que quanto mais variada, quanto mais rica a nossa alimentação, melhor vai ser a nossa ingestão nutricional. Só que só para a gente voltar à reflexão, a gente tem que lembrar que o café da manhã padrão aí da família brasileira é o que está à esquerda e não o que está à direita. Isso quem tem o que está à esquerda, né? Para poder se alimentar e para poder levantar o dia aí. É por isso que nesse ponto a gente pode raciocinar, né? Mais uma vez, a importância da escola na vida das pessoas, porque quantas pessoas nós conhecemos que frequentam a escola pela alimentação, porque sabem que na escola vão ter a merenda, vão ter pelo menos alguma refeição durante o dia garantida, né? Com certeza vocês conhecem histórias assim, e a gente reforça nesse sentido, né, a importância da escola enquanto local de promoção da saúde. Não existe promoção da saúde sem o funcionamento do ambiente escolar. Tá? Caio Tecno falando, não passou necessidade, mas ia pensando no lanche. Isso é uma coisa que a gente percebe hoje, porque em todas as aulas Caio está comendo, e não tem uma aula que a gente inicie que Caio não esteja com a boca cheia, inclusive de vez em quando produz sons estomacais, bucais, durante a aula. Né? Nunca vou me esquecer, Caio, daquele dia que o seu irmão arrotou. Né? Mas isso aí a gente deixa abaixo nessa gravação que vai ficar no YouTube para a posteridade. Então, se você não faz parte aqui da UFAL Penedo, sabe que um dia minha aluna, Caiane, arrotou no meu ouvido enquanto eu dava aula. Tá? Só para ficar gravado isso aí para a posteridade. Bom, seguindo aqui nosso assunto,
a gente percebe que existe uma necessidade também de iniciativas para atividade física. Tem aí um trabalho bastante interessante de 2007 que diz que a gente deveria fazer 30 minutos diários de atividades com intensidades moderadas 5 ou mais vezes na semana, ou 20 minutos de atividade vigorosa pelo menos 3 dias da semana, tá? Só para a gente ter uma noção aí de quantidade de tempo e força que a gente deveria estar investindo nisso. E como benefícios, claramente, né, o conhecimento e percepção de limites, aumenta a capacidade intelectual, aumenta a atividade respiratória, diminuição do risco de cânceres, hipertensão e diabetes. Inclusive, gente, a gente pode até pensar nisso aqui, da função que a Kaiane tinha perguntado a respeito do porquê a gente faz esporte na escola, né? Porque o esporte, né, o desenvolvimento do corpo vai estar diretamente ligado ao desenvolvimento da mente. Tem aquele provérbio grego antiquíssimo, né, que fala corpo são, mente sã, corpo são. Então a gente não existe separado, na verdade, é impossível a gente separar o nosso corpo da nossa mente e vice-versa, né? Não são entidades separadas. Existem resultados bem robustos que dizem, por exemplo, que em crianças e adolescentes a atividade física vai reduzir os sintomas de ansiedade, vai reduzir o estresse, vai melhorar o desempenho. Tudo isso vai ter um impacto aí na vida escolar, né? Porque a gente quer uma criança que não esteja ansiosa, um adolescente que não esteja estressado e que possam ter esse desempenho melhorado aí ao longo da vida escolar. Então aqui a gente tem que se perguntar sempre, ó, como professor de ciência e biologia, qual é o meu papel nesse sentido? Talvez trocar ideia com os meus alunos lá quando eu estou falando sobre anatomia, quando eu estou falando sobre fisiologia, nutrição, a importância dessas situações. Quem sabe se o professor de biologia da Kaiane tivesse conversado com ela falando aqui no chat, né, eu nunca levei educação física a sério, ela tivesse levado, tivesse descobrido talvez uma habilidade esportiva que ela não sabe que ela tem. Então, a gente precisa se posicionar. E aqui, como professor de ciência e biologia, gente, a gente vai se posicionar com relação à alimentação, com relação a práticas e hábitos saudáveis, sem se colocar na posição de juiz. Obviamente, porque muitas vezes a gente não consegue cumprir, né, essas coisas que a gente propõe, mas a gente tem que estar sempre pronto para fornecer esse conhecimento e para ajudar as pessoas a se balizarem nesse sentido. Então a gente vai estar extremamente ligado à saúde do adolescente e do jovem, principalmente, né, as idades entre 10 e 19 anos, que vão chegar para a gente nas salas de aula. E aqui é importante a gente lembrar que nós ainda vamos ter um papel seríssimo dentro da saúde reprodutiva. E aqui a gente tem que se formar extremamente, gente, porque é o seguinte, as dúvidas a respeito de saúde sexual, saúde reprodutiva, vão chegar para o professor de ciência e biologia. Principalmente naquela aula clássica, onde vai falar de sistema reprodutor, né, masculino e feminino, onde vai falar de como é que coloca a camisinha, onde vai falar de para que usa essas coisas. E isso, para nós, em geral, ainda é um tabu. Né? Eu acho que a gente nunca está confortável em falar sobre sexo, porque sexo é um tema que foi tabu na nossa vida. Ninguém nunca falou abertamente à vontade com a gente sobre sexo, que é uma parte constituinte do nosso crescimento, né? A maior parte das pessoas vai crescer e vai se interessar por sexo, e vai querer saber como funciona, como é, e a gente tem que estar para orientar. Isso é muito importante, né? A Heloísa contando, a professora de biologia disse à minha amiga que ela estava grávida, então assim, a gente precisa estar pronto para receber, acolher esses alunos e alunas e, com certeza, dar esse embasamento para evitar situações como essa, né, que a gente tem as notícias, por exemplo, aqui em Alagoas, olha só, taxas altíssimas de adolescentes grávidas, e que, obviamente, são reflexo da falta de informação, ou do tabu da informação, né? Não obtém informação e, quando obtém, acabam tratando de maneira complexa, porque vem a Kaiane falando aí, né? Mãe só dizia que me expulsasse se eu perdesse a virgindade. E é interessante a gente notar, na verdade, gente, que todo mundo que possivelmente vai relatar isso aí são as meninas. O tabu maior, né? Do sexo, de se relacionar ou não. Quem vai perder a casa, quem vai ser expulso de casa, quem vai morar no interior com os tios, são as meninas. Porque o menino inicia a vida sexual muito cedo,
em geral, pressionado para iniciar essa vida sexual às vezes, né? Porque ele tem desde sempre que ter essa posição viril. E olha como isso é prejudicial também, gente, porque coloca o homem numa posição que ele nunca pode negar, mesmo no dia que ele não queira. Ou que ele não tenha, professor, ou que ele não tem responsabilidade também, né? Né? Que tudo pra cima da mulher. Não, Caiana, eu estou tentando avaliar aqui e de mais de uma forma, porque, por exemplo, a gente também está acostumado a entender de onde vem o problema para as mulheres, que é óbvio que é um problema gritante, né, e tem que ser trabalhado, do tipo, óbvio que não é só a mulher que tem responsabilidade sobre uma situação de gravidez, por exemplo, afinal de contas ela não fez o neném sozinha, né, mas o quão essa construção da nossa percepção de saúde sexual e reprodutiva pode ser prejudicial também para o homem, né, de que tem que se relacionar sem vontade, de que tem que fazer tudo sempre, porque senão ele não é homem o suficiente, de que tem que começar a vida sexual muito cedo, tem que transar com muitas pessoas, não pode ser poucas, sempre, em todo momento tiver oportunidade, obrigatoriamente falando. Então, se a mulher perde a virgindade cedo, ela não é uma boa pessoa. Se o homem não perde a virgindade cedo, ele não é uma boa pessoa. Então tem toda essa mística, né? O Fale. No caso, se ele perder cedo, ele é pegador. Não, assim, por um lado. Mas eu já vi muitos casos, inclusive o colega meu já relatou, que assim, ele tinha uma pressão muito grande de perder logo a virgindade, porque os irmãos dele mais velhos e o pai ficavam dizendo que ele era gay porque não tinha perdido. E aí teve uma situação também que outro amigo meu me relatou, que o pai dele levou ele para uma casa, cabaré, né? Eu falo cabaré. Para ele perder a virgindade com uma pessoa que ele nem conhecia. Assim, ele disse que nunca não tinha nem vontade, nem conhecia o corpo dele, mas ele teve que fazer isso. Porque para os amigos do pai dele, ele tinha que ser homem. Então, assim, realmente, há uma pressão dos dois lados. Há uma pressão dos dois lados. E aí a gente vê, gente, que olha que coisa absurda, a pessoa ter que fazer alguma coisa com o próprio corpo contra a própria vontade, né? Porque vai ser julgada por alguém ou porque vai ser estigmatizada por alguém. E ver além do machismo a homofobia, porque daí o problema todo é ser gay, né? Então você prefere obrigar a pessoa a fazer uma coisa que ela não quer fazer e talvez não tenha nada nem a ver com isso, né? Então são coisas que nós estaremos como professor de ciência e biologia no centro do furacão mesmo, né? Então a gente precisa pensar nisso, a gente precisa pensar que nós possivelmente enfrentaremos dificuldades, tá, gente? Apesar de tudo, Alagoas é um estado conservador, né? A gente tem uma demora na progressão do pensamento. Contando o caso, por exemplo, eu fiquei sabendo de uma daqui das escolas de Penedo, né? A filha de uma colega chegou em casa falando assim, não tem a ver diretamente com saúde reprodutiva, mas tem a ver com esse tratamento diferencial de meninos e meninas. Ela chegou falando assim, mãe, eu não entendi por que vai ter semana dos esportes lá na escola e os meninos podem jogar a semana inteira várias modalidades diferentes e a gente só vai jogar na quinta-feira e só pode queimada. E aí foi aquele momento que a minha colega disse assim, nossa, como que eu vou explicar para uma criança o que é o machismo estrutural, né? Uma criança aí de 6 anos. E ela disse que quando ela foi para o grupo de WhatsApp da escola socializar essa situação, que ela explicou tudo, né? Olha, fulana chegou em casa, relatou isso, e eu fiquei muito preocupado, porque eu acho que todo mundo tem que ter acesso a pleno desenvolvimento das suas habilidades e tal. Ela falou que a resposta da comunidade de pais e mães foi ficar em silêncio, e a próxima mensagem foi sobre os tecidos das roupas da festa junina, que era um ano que podia ter festa junina, né? Então vejam que a gente está lidando com uma sociedade extremamente conservadora, que os alunos e alunas vão precisar do nosso apoio com relação a essas situações, né? Principalmente porque quando a gente observa os dados de evasão escolar, eles indicam que com relação à evasão escolar feminina, a gravidez, né, é responsável por cerca de quase de 20% das evasões, em contrapartida com 1,3% dos participantes masculinos, ou seja, o peso da gravidez cai muito mais sobre a mulher, né, que tem que parar de estudar para cuidar do filho e tudo mais, isso é muito sério. Além disso, quando a gente observa para a população jovem, né,
O sexo inseguro foi o fator de risco que mais cresceu entre 90 e 2013. Então, quando a gente considera aí as faixas de 15 a 19 anos, cresceu da 12ª para a 2ª posição dos fatores de risco, e de 20 a 24 anos, da 6ª posição para a 2ª posição. Então, é uma coisa tensa. Porque o que acontece é o seguinte, gente, as pessoas vão fazer sexo. Isso é um fato. Agora, elas vão fazer sexo seguro ou não? Né? Não sei se vocês acompanharam, algumas semanas atrás aí tinha... teve uma mobilização muito grande porque existiria uma campanha lá no estado de São Paulo voltada para adolescentes com relação às DSTs, falando, por exemplo, sobre abstinência, exclusivamente, né, como um método de evitação. E aí a gente vê a situação que a gente está vivendo, né? Porque, tipo, a abstinência vai ser um método para alguns adolescentes? Vai. Para alguns vai. Vai ser para todos? Não. Então, quem a gente está abarcando verdadeiramente, né? Então, a gente precisa realmente pensar nisso. Além disso, nós, como professores de ciências e biologias, vamos estar bastante ligados à saúde bucal, né? Principalmente se a gente está trabalhando no ensino fundamental, que é aquela hora realmente de ensinar, escovar os dentes, passar fio dental, né? Se alimentar direitinho, observar a boca, observar as transformações que acontecem. E existia, né, esse programa aí, o Brasil Sorridente, que tinha bastante interações com as escolas, principalmente por todas aquelas visitas. Não sei se vocês já passaram ao longo da vida de vocês aí, que do nada brota uma dentista, alguém do posto de saúde que vai lá passar os produtos no dente da gente, né, para saber onde que tem chance de ter cárie, que você não escovou direito e tudo mais. Então isso é muito importante, porque na verdade vai estar estimulando a criação de uma situação de saúde adequada para todo mundo, né, que envolve também a questão da saúde bucal, tá? Agora é o seguinte, gente, a gente passaria aqui para o desenvolvimento da promoção da saúde no Brasil, e faltam nesse momento 10 minutos da nossa aula. Então eu sei que é um conteúdo que eu não vou terminar agora, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou interromper a aula aqui, e a gente continua esse assunto na aula de semana que vem, tá? Só para a gente não correr nesse finalzinho, que eu acho que é bastante importante. A gente já teve uma quantidade grande de informações hoje, né? E aí, no final na semana que vem, a gente finaliza essa aula e inicia o assunto da semana que vem, que eu prefiro quebrar aqui agora do que correr com o restinho desse conteúdo, beleza? Nós temos dúvidas até o momento? Considerações, discussões? Não? Então, beleza. Não. Vou encerrar a gravação.